Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural. Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa. Agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Estamos iniciando mais um programa Palavra Espírita, agradecendo aos nossos apoiadores culturais, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina, Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e Sociedade Espírita Luz e Caridade, a CELC, aqui de Santa Maria. E para minha alegria, eu consegui novamente trazer até o programa Palavra Espírita um grande trabalhador do movimento espírita de Santa Maria. E não só de Santa Maria, do Rio Grande do Sul. É o meu amigo Éder Vasconcelos de Souza. E o Éder, ele é trabalhador e fundador eu anotei aqui, do Centro de Educação Espírita Cristo Consolador da cidade de Mata. Éder, meu amigo, muito obrigado por tu ter aceito o meu convite. Eu me lembro que uma vez a gente se encontrou no mercado e eu cheguei a te convidar, mas tu, por um motivo que eu não me lembro, tu não pôde vir aqui. E agora chegou. Felizmente consegui. Muito obrigado, viu, Éder? Eu que agradeço. Ótimo. Éder, a doutrina espírita é uma filosofia, eu posso dizer assim, lógica, certo? Não é aquelas filosofias que navegam na maionese. E, em sendo uma filosofia lógica, uma ciência lógica, eu te pergunto, qual para ti, na tua concepção, a lógica da reencarnação? Eu cumprimento os nossos telespectadores, aí, os nossos companheiros, iniciando dizendo que para mim é uma alegria estar aqui. Muito obrigado, a alegria é recíproca, hein? Novamente, né? E falar um pouquinho dessa doutrina que tem feito tanto por todos nós. A reencarnação, ela é tão lógica, né? Que significa a bondade e a justiça divina. Se nós concebemos Deus com os seus atributos soberanamente justo e bom, a reencarnação é a coisa mais lógica que tem. Porque senão nós não explicaríamos as diferenças, né, que existem, as diferenças sociais, porque que uns nascem com tanto, outros com tão pouco, né, uns tão saudáveis, outros tão envoltos em moléstias, em sofrimentos, né? Deus não seria justo. Então a justiça divina se manifesta na lógica da reencarnação. Nós estamos aqui na condição espiritual, vestindo um corpo físico, né? E já passamos por muitas outras existências. É uma única vida com muitas existências, a vida eterna. Então nós já reencarnamos muitas vezes e estamos vivendo um ciclo muito importante no nosso progresso espiritual, que é o ciclo das provas e expiações. Estamos aqui na condição de espíritos errantes. Erramos muito, né? Nos equivocamos muito. Já caímos muito, mas estamos nos reerguendo através das multiplicidades das vidas sucessivas. Isso nos condiciona ao progresso espiritual. Perfeito. Éder, depois que morre, a gente costuma dizer que a pessoa morreu, né? Na verdade, o que morre é o corpo, correto? Depois que o corpo morre, a pessoa volta a ser espírito. Como é que ela volta a ser espírito? Como é que eu vou te perguntar? O que ela faz lá? Vamos pelo princípio, né? Eu te responderia com uma pergunta inicial, né? Qual é o contrário de vida? Normalmente as pessoas, eu já sei essa aí, normalmente as pessoas dizem morte. Morte, né? Mas a morte é o contrário de nascer. Eu nasço e eu morro. Né? A vida ela não tem antônimo, ela não tem contrário. A vida é única.
Então nós somos espírito sempre. Então nós fomos criados pela bondade, pelo amor de Deus, simples, ignorantes, né? Dotados de uma única vida, a vida eterna. Então essa vida é a vida espiritual. Então nós somos espíritos que estamos no corpo. Então ora nós estamos vivos no corpo, ora nós estamos vivos fora do corpo. Então quando morre a veste física, nós continuamos sendo espírito, com a diferença do corpo físico. Então, ora estamos vivos no corpo, como agora, aqui encarnados, e ora nós seremos vivos. Então, continuaremos na condição de espírito imortal, na condição espiritual, com uma outra veste, que é a veste do perispírito, que é a veste espiritual. Pois é, essa era a minha próxima pergunta para ti. Cara, o espírito perdeu o corpo, com o qual ele se manifestava, né? Sim. Está te manifestando com o teu corpo. Tu é um espírito, um corpo. Muito bem, e eu também, lógico, né? Agora, depois que perde o corpo, como é? Eu viro o quê? Viro uma fumaça? Viro o quê? Uma luz? Meio bem resplandecente, outros meio apagadinha. Como é que funciona isso? O espírito, ele tem dois corpos, né? Duas vestes, o perispírito e o corpo físico. Depois tu vai me dizer o que é perispírito. Então, quando nós desencarnamos, quando morre a veste mais exterior, que é o corpo físico. E aí predomina o segundo corpo, que é o corpo perispiritual, que é o perispírito, né? Que é uma matéria densa, né? Fluídica, e que ainda reveste o espírito. É como nós entendemos uma maçã, né? A maçã, a parte vermelha é o corpo físico, a parte branca, o perispírito, e lá no meio, a sementinha preta seria o espírito revestido. Então, quando nós deixamos o corpo físico, nós nos tornamos e continuamos sendo espíritos, só que revestidos desse corpo fluídico, que leva todas as impressões da última encarnação. Passado aqueles momentos, logo após o desencarne, da perturbação, nós seremos vistos e nos manifestaremos enquanto espíritos através do nosso perispírito, que ele é indestrutível. Então, pelo que eu entendi, quando a pessoa diz assim, eu vi um espírito, ela realmente viu um espírito ou ela viu o perispírito, digamos? Ela viu o perispírito do espírito. É o espírito se manifestando através do perispírito, né? Então, tu pode dizer que é o espírito, mas é o corpo fluídico que porque tu tá vendo. Eu te olhando, eu estou vendo um espírito, só que um espírito encarnado, né? E aqui, com certeza, nós temos nesse trabalho extraordinário, que é um trabalho espiritual. Esse programa não é um programa humano, né? Tu está sendo aqui um intermediário, então existe também uma equipe espiritual. E para essa equipe estar aqui presente, ele se manifesta através do corpo espiritual desses benfeitores, que é o perispírito, né? Que é essa matéria mais densa, vaporosa, né? E que sim, ela pode ser visualizada desde que o espírito queira, né? E que tenha um médium nas condições para poder fazer essa observação, notar essa presença. Nós temos um exemplo muito claro, né, da maior antena paranormal que nós já tivemos notícia, Chico Xavier. Ele confundia o mundo físico com o espiritual, tanto que às vezes ele perguntava na fase mais adiantada, né, do seu trabalho, que misturava o plano físico e material, ele perguntava, né, só uma perguntinha, a senhora é encarnada ou desencarnada, né? Sim. De tão potente que era a mediunidade dele. Chico tinha uma pureza mediúnica de quase 100%, né? Tudo que vinha dele através da psicografia ou da vidência era quase que 100% de tão pura, cristalina que era a sua mediunidade. O que difere de nós, né? Que temos todo mundo um tipo de mediunidade, mas a do Chico era extraordinariamente diferenciada, a ponto de confundir o encarnado com o desencarnado. Né? Éder, vou pegar o meu exemplo, Jader, morro. Sim. O corpo fica aqui, embaixo da terra, ok? Como é que eu vou lá, eu vou caminhar, eu vou pegar as coisas, porque aqui eu estou pegando aqui, agora como é que eu vou pegar as coisas lá se
se eu sou transparente, não é a palavra que eu queria usar, sim. Mas na ausência do melhor termo. Fluídico, digamos. Fluídico, né? Como é que eu fluidicamente, eu vou pegar um copo? Essa é uma questão muito importante porque nós precisamos nos educar para essa condição. Porque todos nós vamos acompanhar alguém desencarnar. Sim. Quem não viveu essa experiência vai viver ainda, né? Então, a dor da separação, ela vai bater a nossa porta em algum momento. E esse é um momento muito importante para quem está partindo. Então, não há uma ruptura, assim, de forma brusca, né? O perispírito, ele é ligado ao corpo físico, né, através de feixes, né? Que quando acontece o desencarne, que vai cessando a atividade física, vai acontecendo o desfechamento gradual, né, do corpo fluídico, perispírito do corpo físico. E a maioria dos espíritos, né, quando estão desencarnando, das pessoas que estão desencarnando, elas entram no mundo espiritual em estado ainda de confusão, de perturbação, para desassociar inteiramente esse corpo espiritual, perispírito, dessa matéria mais densa que é o corpo físico, né? Então, logo após esse momento, isso nos casos normais dos desencarnes, as pessoas podem perguntar, e no caso de desastres, né? Daquela morte abrupta, uma queda de um avião, uma batida de um veículo, né? De alguma morte, né? Muito rápida, né? O processo acontece de forma mais rápida, né? E às vezes, horas depois, continua ainda a separação daquelas impressões que estão ainda vinculadas ao corpo físico. Então, logo depois de passar esse momento da perturbação e do desligamento, o espírito, ele desperta no mundo espiritual e tenta ir buscando, né, a localização, aonde está. E muitos espíritos, muitos companheiros que desencarnam, às vezes demoram horas, até vezes dias, né, nesse estado de perturbação. Mas aqueles que já estão numa condição de esclarecimento, eles passam por esse processo de forma mais rápida. E depois, quando se dão por conta do que está acontecendo no mundo espiritual, é uma questão de se situar. Porque quando as pessoas dizem o inferno, o umbral, o purgatório, isso é uma condição interior. Então, quando nós abrimos os olhos no mundo espiritual, nós nos deparamos com o céu, com a alegria da consciência tranquila, do dever cumprido, ou com o inferno, ou o purgatório, da nossa consciência ainda atrelada a processos que nós nos equivocamos aqui quando no corpo físico. Éder, a produção me diz que o nosso tempo ainda, nós temos 30 segundos, mas nesses 30 segundos eu vou aproveitar para deixar uma pergunta para ti, que tu vai responder no início do segundo bloco. Quer dizer que o inferno é meu, o céu também é meu, é dentro de mim. Quem é que vai me julgar? Quem é que me julga? Eu venho de uma corrente religiosa que tinha o juízo final, certo? Mas juízo final, quem é que me julga quando eu chegar lá do outro lado? Tu vai responder no início do segundo bloco, certo? Gente, estou batendo papo aqui com Éder Vasconcelos de Souza, um amigo de longa data, e que a gente está batendo um papo sobre reencarnação, morte e por aí afora. Mas o nosso primeiro bloco terminou e eu quero agradecer ao Lar de Joaquina, Goods & Cook, Casa Criativa, Odontologia Lauda e Sociedade Espírita Luz e Caridade. O nosso intervalo quem nos acompanha sabe, é bem pequenininho, a gente já retorna. Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods & Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade. Odontologia Lauda. São 40 anos de alegrias, são 40 anos de profissão, são 40 anos
estudos, tecnologias e evolução. São 40 anos de histórias e belos sorrisos de várias gerações. São 40 anos de experiência, sendo testemunho de lindas emoções. Odontologia Lauda. Há 40 anos, o brilho do seu sorriso. Odontologia Lauda. O implante que se transforma em sorrisos. Somos irmãs e vamos caminhar, crescer e distribuir felicidade. Juntas nos tornamos melhores e te surpreenderemos cada vez mais. Vamos espalhar coisas lindas por aí? Agora juntas. Goodies e Cookie, ainda mais criativas. Em 3 endereços: Santa Maria Shopping, Royal Plaza e uma nova loja na Avenida João Luiz Pozobon. Estamos iniciando o segundo bloco do programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez ao Lar de Joaquina, Goodies e Cookie, Casa Criativa, Odontologia Lauda e a CELC, Sociedade Espírita Luz e Caridade. E para quem está chegando agora, estou batendo um papo aqui com Éder Vasconcelos de Souza, um trabalhador do movimento espírita aqui de Santa Maria. E a gente está falando sobre morte, né? Caramba, morte, né? Esse é um tema, assim, horripilante. Morte, desencarnação, enfim. Agora, eu deixei um questionamento para o Éder no final do primeiro bloco para ele responder agora. E o questionamento foi o seguinte: eu estudei que tem juízo final, né? Depois que morre, fica aguardando o juízo final. Quem é que julga lá, Éder? Se tu vai para o céu, para o inferno, para o purgatório, para o umbral, para o limbo, afinal. Allan Kardec fala que a gente reconhece o verdadeiro espírita, né? Pelo esforço que ele faz em domar suas más tendências, né? E eu acho que esse é o segredo do julgamento que é individual, né? Nós somos julgados pela nossa própria consciência, né, Jader? Como eu falei antes, né? Quando nós desencarnamos e conseguimos abrir os olhos no mundo espiritual, nós vamos nos deparar com a nossa própria consciência. Então o nosso bem-estar ou mal-estar vai ser decorrente disso. Quando nós nos sentimos culpados, quando nós carregamos essa culpa, nós nos arrastamos em equívocos, né? E já estamos vivendo o nosso inferno, que é uma condição interior, né? Se o reino de Deus, dito pelo próprio Cristo, é uma obra divina dentro dos nossos corações, o oposto disso também é. Né? Quando o reino não está estabelecido, nós estamos sendo dominados pelas más coisas, pelos maus sentimentos, pela culpa, pela inveja, pelo egoísmo, esse entrave da humanidade. E isso é um inferno, do ponto de vista de estabilização emocional. Então o inferno não é uma região né, murada, específica. cheia. Não é. Se concentram espíritos naquela mesma condição vibratória, formando um ambiente, né, infernal, mas é interior. Então nós temos que nos avivar para isso, a cada dia tentar vencer as nossas más tendências, para que esse reino de amor, de justiça, de caridade, ele comece a ser construído dentro do nosso coração, para quando nós voltarmos ao mundo, pátria de origem, ao mundo espiritual, a gente se sinta com um bem-estar do dever cumprido. Morrer e desencarnar é a mesma coisa? Morrer é a morte do corpo físico, é um invólucro material. E desencarnar é sair o espírito desse invólucro para viver a experiência espiritual. Então, quando morre o corpo físico, morre a parte exterior, que é a parte humana, física. E desencarnar é sair desse corpo para viver a experiência espiritual. Tá, mas morreu num acidente. Morreu instantaneamente. Ele automaticamente já desencarna? Começa ali o processo
continua ali. Interessante essa pergunta, porque no livro Motoqueiros do Além, biografia do Chico Xavier, que tem inúmeras narrativas de jovens que padeceram de forma trágica com suas motos, né? Ali fala uma experiência de um jovem que manda uma cartinha para sua mãe, narrando que antes, quando ele pega a moto, que ele sai andando, ele já sentia as mãos dormentes e uma sensação dolorosa na parte frontal do seu cérebro, que é onde foi atingido com maior gravidade durante o acidente. Então, ali ele já estava passando pelo processo fluídico, percebendo já a ambiência espiritual que já estava preparando aquele desencarne. Então, quando acontece a morte súbita, né, o processo ele acontece de forma mais rápida. Por isso que muitos espíritos saem de forma abrupta do corpo físico e a equipe espiritual continua fazendo o desenlace, ele fica numa perturbação. Ele vê o seu corpo, percebe o seu corpo, mas não se percebe morto. Tenta falar com as pessoas que estão na sua volta e não consegue ser ouvido, mas ainda achando-se vivo, mesmo olhando para o corpo físico. Então, a nossa atuação nestes momentos de velório, quando tu está muito próximo de uma pessoa que recentemente desencarnou, a nossa vibração, as nossas preces são lenitivo. Por isso que o nosso comportamento num velório, se as pessoas soubessem a importância que tem a ida num velório e soubessem quanto é importante o seu comportamento, isso influencia no desencarne. Agora, poucos dias nós tivemos aí o desencarne do Silvio Santos e ele solicitou um velório muito íntimo, com muito poucas pessoas. Imagina se abre para a população inteira uma pessoa da importância dele, da fama dele, né? Ia ser uma perturbação generalizada, e isso atrapalha o trabalho espiritual no processo do desencarne. Então ele acertou um velório pequeno, íntimo, com pessoas que realmente estão ali para vibrar, para sentir, porque isso vai trazer alegria para o espírito desencarnante. Então a gente tem que ter essa conduta muito correta. Éder, a doutrina espírita nos diz que, dependendo do nosso merecimento, claro, familiares podem vir nos recepcionar na entrada do mundo espiritual, correto? Depois da morte do corpo físico. No caso de acidentes, aqueles familiares já desencarnados, eles ficam sabendo, digamos assim, que o fulano, o motoqueiro X, vai desencarnar para ele ajudar, digamos, não sei se a palavra é ajudar, na recepção do espírito naquele momento? Muitos espíritos são convocados, aqueles que têm condições, são convocados esses familiares, né, para assistir aquele desencarne. Então é muito comum acontecer da pessoa que está desencarnando notar essas presenças, porque ela já está entrando, a pessoa que está numa doença, que se prolonga, que já está naquele processo já de dias, já de desligamento, ela já entra no mundo espiritual e narra e fala para as pessoas, olha, tem o fulano, o ciclano aqui. Diz que ele enxerga, minha exatamente. mãe, meu pai. Isso, então esses espíritos são convocados para aquele momento solene. Só o fulano vai voltar, vamos lá para acompanhar o desencarne dele, né? A própria Célia Diniz, que já esteve aqui nesse programa, que vai voltar agora em breve, eu te prometo isso, né? Ótimo. Ela conta do pai dela que desencarnou num acidente de automóvel, né? Foi um carro atropelou ele estava atravessando uma avenida movimentada, isso lá em Pedro Leopoldo, e imediatamente veio a equipe espiritual, porque sempre somos amparados, mesmo o maior dos criminosos, para aquele momento ali. E imediatamente ele foi atendido pelo espírito Bezerra de Menezes. Quem narrou foi o Chico para ela, narrando o desencarne dele. E ele estava naquela confusão que se aproximou uma menina e veio para abraçar ele sorrindo, e ele não percebeu quem era. E aí ele perguntou, mas quem tu é, né? Pai, tu não está me reconhecendo? Era a filhinha dele que também tinha
desencarnada através de um acidente automobilístico, só que ela é um pouco menor, ela havia crescido no mundo espiritual. Sim. Então, isso prova, né, que os nossos familiares, eles vêm ao nosso encontro. Isso é uma coisa muito importante, Jader, porque eu costumo dizer sempre para as mãezinhas que nos procuram quando vêm os filhos partir antes, que é a dor das dores, que às vezes tu não tem o que falar, tu tem que abraçar e chorar junto, porque não tem consolo para uma mãe que vê um filho perder. Eu costumo dizer sempre para as mãezinhas, um dia essa dor vai ser desfeita quando acontecer o reencontro. Quando houver o reencontro no mundo espiritual, um único abraço vai dissipar toda essa dor, e aí vai virar alegria. Então é alegria para quem está lá no mundo espiritual nos aguardando, nos receber, e é a tristeza para quem tem que se despedir aqui. Então são 2 momentos distintos, né, para a mesma ocasião. Festa no mundo espiritual, tristeza aqui no mundo físico. Festa para quem chega e tristeza para quem tem que deixar partir. Isso é importante, já do nosso desapego. Né? Nós devemos sim sentir saudade, devemos chorar, viver o nosso luto, o nosso enlutamento, mas nós não devemos jamais deixar que este sentimento vire em desespero, porque aí sim afeta o plano espiritual, o mundo espiritual. Reverbera lá. Éder, morreu. Normalmente, nem sempre, né? O espírito é desapegado, ele vai para o mundo espiritual, você reconhece lá como tal, etc, etc, etc. Muito bem. Agora tem espíritos que permanecem na casa onde moraram, as chamadas casas mal-assombradas. Ele permanece ali. Por quê? Porque ele não sabe que morreu, e muitas vezes a literatura espírita nos fala, né, que o espírito tenta conversar com as pessoas, mas ele não se dá conta que as pessoas não falam com ele. Pô, tem alguma coisa errada. Isso acontece? E por quê? Se tu souber melhor. Acontece sim, muito isso. Eu até recomendo de um livro, eu ia falar isso no final, mas vou falar agora. O livro Voltei, de Irmão Jacó, né, da psicografia do Chico Xavier. É um livro extraordinário, que conta a história, né, do Frederico Finger, que foi um grande empresário aqui do Brasil, espírita, um trabalhador da Federação Espírita Brasileira, e ele desencarna e vive essa experiência. Eu recomendo o livro Voltei, procurem lá. Até vou anotar aqui, porque eu vou... Deve ter também na internet. Ele narra assim, com detalhamento, essa ocasião. E era espírita. E muitos espíritas também vão desencarnar, Jader, e vão ficar perambulando por aí, porque vão abrir os olhos do mundo espiritual e vão dizer assim, mas não é que era verdade mesmo que a gente sobrevive? Porque a fé não está consolidada. Porque fé é a diferença de acreditar. Eu acredito que meu time possa ser campeão, mas eu não tenho certeza. A fé é a certeza absoluta. Então, para muitos espíritas acontece isso também. Mas a maioria de nós, quando desencarna, o sonho é ir para o nosso lar. Mas a grande maioria já fica perambulando aqui pelo orbe, né, em regiões, se não aqui no orbe, muito próximos ao orbe, nesta perturbação que tu falou, ainda acreditando-se encarnado por não ter esse conhecimento. Então, para o espírita que tem o conhecimento, facilita, mas não significa também o bem-estar pleno só o fato de eu conhecer. Eu tenho que saber, né, em 100%, que eu estou desencarnando e que vou viver agora a minha experiência espiritual. E para isso, em 30 segundos, a gente tem que se preparar para a morte? Tem que se preparar, né? A preparação começa hoje, de acordo com como eu vivo. Nós não sabemos quando é que vamos. Retorno. Então nós temos que estar todo dia, acordar e estarmos preparados, com a nossa consciência tranquila, né, sabendo que estamos fazendo o melhor que podemos pelos nossos, por nós e pelo próximo. Né? Fora da caridade não existe a mínima possibilidade de salvação ou iluminação. Éder, nosso programa, o nosso assunto vai ter que encerrar por aqui. Eu queria ficar mais. Porque a produção está me dizendo, já me fez sinal 2 vezes lá. Agora, Éder, se tu quiseres deixar uma mensagem para os nossos telespectadores, por favor, a câmera 3 é tua. Eu queria falar um pouquinho lá do livro Nosso Lar, né? Quando o livro foi psicografado pelo Chico, pelas mãos
Espirituais de André Luiz, o prefácio foi escrito por Emmanuel, mentor espiritual do Chico. E lá ele fala que nós precisamos muito de espiritismo, e precisamos sim. E precisamos muito de espiritualismo, também nós precisamos muito. Mas precisamos muito mais de espiritualidade. A espiritualidade é em nós. Nós percebermos espíritos imortais, agirmos como espíritos imortais e procurar viver experiências espirituais no nosso dia a dia, perdoando mais, amando mais, tolerando mais e sendo, acima de tudo, né, bondoso para com o próximo, para que a gente consiga, quando chegar o nosso momento de desencarnar, a gente viver essa experiência espiritual plena, com a consciência tranquila e dando os passos seguintes no caminho da nossa evolução. Um grande abraço a todos e obrigado pela oportunidade de estar aqui nesse programa maravilhoso que tem feito tanto como um ponto de luz extraordinário para a nossa comunidade e região. Éder, tu agradeceu, então vamos combinar o seguinte, que é um agradecimento recíproco, porque eu tenho certeza que o público vai gostar, eu estou dizendo vai, colocando no futuro, porque o programa nós estamos gravando hoje, mas o programa vai ao ar daqui uma semana, certo? Perfeito. Desculpa, o público vai gostar muito das elucidações a respeito dos temas que nós abordamos aqui, feito por ti. Gente, não sei antes, Éder, muito obrigado. Agradeço. Muito obrigado. Prazer mesmo, enorme. tá? E a gente vai se encontrar outras vezes, com certeza absoluta. Certo? Até porque o teu cachê é baixo, né? Muito. Muito, né? Muito. Né? Eu estou com a ponta negativa, preciso... Tá precisando. Gente, se alguém lhe cobrar cachê para falar, dar uma palestra, vira as costas e vai embora. Vira as costas e vai embora, tá? Não é nada sério. Gente, depois dessa brincadeira, eu estou encerrando o programa Palavra Espírita, agradecendo mais uma vez aos nossos apoiadores culturais que fecha este ano 8 anos do programa Palavra Espírita. A Sociedade Espírita Estudo e Caridade, lá de Joaquina, Goods e Cook, Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais, Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso, e a CELC, Sociedade Espírita Luz e Caridade. Gente, muito, muito, muito obrigado pela sua audiência, tá? Você que mantém esse programa no ar, e um abraço muito fraterno e até o nosso próximo encontro. Tchau! Programa Palavra Espírita. Apoio Cultural, Sociedade Espírita Estudo e Caridade Lar de Joaquina. Odontologia Lauda, o implante que se transforma em sorriso. Goods e Cook Casa Criativa, agora juntas para lhe surpreender ainda mais. Sociedade Espírita Luz e Caridade.